Como ignorar seu marido? Ignorando seu marido de maneira saudável. Ignore o mau humor. Quando ele estiver irritadiço e mal-humorado, o melhor a fazer é ficar tranquila e sair de perto. Pessoas com raiva não estão abertas a diálogo. Portanto, é mais saudável deixá-lo quieto até que se acalme. Um dia ruim e outros fatores estressantes deixam qualquer um de mau humor. O que geralmente faz a pessoa procurar sarna para se coçar. Em dias como esses, seu marido pode ser grosso com você sem razão nenhuma. Mas tente não levar para o lado pessoal. Nessa situação, o melhor a fazer é se afastar. Ignorar a provocação dele pode fazê-la sentir-se impotente e submissa na hora. Mas é muito mais eficaz do que responder no mesmo tom. Pessoas com raiva não obedecem à lógica e não escutam a razão. Mesmo que você peça desculpas e se defenda. Quando perceber que ele está puxando briga, seja monossilábica. Diga, sim, tudo bem, e, até que ele a deixe em paz. Essa não é uma solução de longo prazo. A ideia é ignorar casos isolados de mau humor e estresse. Não crises frequentes de qualquer outro problema. É normal se aborrecer e acabar descontando em alguém querido. Mas não sempre. Se essa é mais a regra do que a exceção em seu casamento, você está com um problema. Tenha uma conversa séria com seu marido se ele for temperamental e simplesmente não conseguir se controlar. Vá dormir no meio da briga. Muitas vezes é melhor dormir do que passar a noite inteira discutindo. Tente ignorar os sentimentos negativos sobre seu marido e vá para a cama. Vocês poderão continuar a conversa quando acordarem e estiverem mais calmos. Informe seu marido que está indo dormir. Ignore qualquer coisa que ele tenha feito para magoar você. Use técnicas relaxantes como flexionar os dedos dos pés, respirar fundo e contar. Elas a ajudarão a fingir que a situação não está acontecendo e, assim, dormir mais rápido. Discutir tarde da noite facilita falar coisas que não deveriam ser ditas. Depois de um dia inteiro, o cérebro está cansado e precisando de uma pausa, o que dificulta expressar as ideias e as frustrações com clareza. Também é mais fácil se irritar à noite. Portanto, espere ela passar. Durma e todos terão uma atitude mais positiva de manhã. Será mais fácil argumentar e resolver o problema de maneira ponderada. Aceite alguns hábitos. Todo mundo tem hábitos irritantes e muitas vezes não estamos conscientes disso. Pode ser mais fácil aceitar e ignorar certos comportamentos do que tentar mudá-los, já que as chances disso acontecer são pequenas. Algumas coisas simplesmente não mudam. Ele guarda a garrafa de água vazia na geladeira, mesmo que você o lembre constantemente. Ou esquece de encher as formas de gelo. Nesses casos, talvez seja melhor aceitar a ideia de que você terá que fazer essas coisas. Isso a ajudará a ignorá-las com mais facilidade. Encare as pequenas vitórias com alegria. Mesmo que ele seja virtualmente incapaz de pendurar a toalha depois do banho, tirá-la de cima da cama já é um sinal de esforço. Não leve comportamentos desagradáveis para o lado pessoal. Quando ele deixar a luz do cômodo acesa é porque simplesmente esqueceu. Isso não tem nada a ver com o valor e o respeito que ele tem por você. Distraia-se. Quando ignorar estiver realmente difícil, ocupe-se com algo. Leia um livro. Saia para pedalar.
Arrume um hobby novo. Saia com as amigas. Qualquer coisa para manter a mente tranquila e longe do conflito. Quando a poeira abaixar, vocês poderão conversar com mais calma. Seja impessoal e educada. Mesmo que você tenha bons motivos para ignorar seu marido. Não seja irônica. Existem meios de fazer isso com classe. Ou seja, como uma adulta. Quando estiverem no mesmo cômodo. Seja formal quando perceber que ele está lá. Imagine que está falando com um desconhecido em uma festa. Formal e educadamente. Sorria, se for o caso. Mas não converse sobre nada. Evite ficar nos mesmos cômodos que ele. Por exemplo, se você estiver na sala e ele chegar, vá para o quarto. Use um tom cortês para informá-lo. Vou para meu quarto. Com licença. Comunique-se indiretamente. Nos dias de mau humor. Se não quiser falar com ele, use a comunicação indireta. Dar o gelo pode ser um exagero e não resolver o problema em questão. Ache um meio de se comunicar sem precisar falar, como mensagens de texto e bilhetes. Fale com ele logo de cara quando estiver aborrecida e precisar de tempo para si mesma. Escreva uma carta ou um e-mail explicando o que está acontecendo. Se estiver com raiva demais para falar, não desapareça sem dar sinal de vida. Seja reticente. Essa é uma ótima alternativa para ignorar alguém sem ter que apelar para o gelo. Dê respostas curtas como e ok, e não dê brecha para ele puxar assunto. Talvez assim ele note que você não está a fim de conversar. Resolvendo problemas mais graves. Reflita sobre si mesma. Quando tiver vontade de ignorar seu marido, pense no motivo. Não existe casamento sem conflitos. Mas nunca é culpa de um lado só. Será que você não está descontando uma frustração sua nele? Passe um bom tempo meditando sobre o que está causando esse estresse. Existe algo que você poderia fazer de forma diferente nesse relacionamento? Você ainda dá atenção ou o tem esnobando recentemente? Será que você poderia reagir a certos comportamentos com bom humor? Existe algo mais grave incomodando você? Problemas pessoais, que nem precisam estar relacionados à vida conjugal, podem causar desentendimentos. Por exemplo, se você está insatisfeita no trabalho, pode acontecer de chegar em casa e dar uma patada nele sem motivo. Abra-se com ele quando tiver problemas e faça um esforço para mudar o que a deixa infeliz. Pense se existe mesmo um problema conjugal. Talvez a questão não seja com você, mas se a vontade de ignorar seu marido for crescente, o casamento pode estar ameaçado. Ele pode falar em um tom que você não goste. Talvez vocês não tenham mais tempo um para o outro ou a vida sexual pode não ser mais a mesma. Qualquer questão que atrapalhe sua vida com ele deve ser resolvida entre os dois. Simplesmente fingir que ele não existe não ajudará e não é uma solução viável. Reserve tempo para discutir o assunto com ele. Conversar sobre o relacionamento pode ser muito estressante. Mas isso pode ser evitado se você planejar quando e onde isso será feito. Escolha um lugar tranquilo e livre de distrações. Não vá a um restaurante lotado para discutir a relação. Prefira sentar na sala de estar com a TV desligada. Não marque nada perto do horário da conversa. Por exemplo, se tem uma reunião de pais e mestres agendada para 7 horas da noite,
Não comece o papo às 6 horas da tarde. Faça isso durante a semana ou no final de semana à noite. Em um dia que nenhum dos dois tenha compromisso. Use frases que comecem com eu para falar sobre o que a incomoda. Quando algo chateia lá, não diga frases como você esqueceu de pendurar a toalha. Prefira algo como eu estou aborrecida porque a toalha está em cima da cama novamente. Assim, você conseguirá ressaltar o que está sentindo, ao invés de fazer uma acusação agressiva. A ideia é ser responsável por seus próprios sentimentos, mas não pelo que os causou. Isso evita acusações e confrontos desnecessários. Resista à vontade de falar sobre problemas no casamento e expresse seus sentimentos sobre o acontecimento em questão. Construa a frase em 3 partes: eu, sentimento e razão do sentimento. Desse modo, em vez de dizer, é muita falta de consideração sua chegar em casa mal-humorado do trabalho e me dar uma patada. Diga, eu fico tão chateada quando você descarrega seu dia péssimo em mim. Eu não sou saco de pancadas e não quero ficar em um relacionamento assim. Transmita segurança de maneiras não verbais. Em fases de discórdia, você pode passar alguns dias calada. Mas seu marido precisa saber que está tudo bem e que isso vai passar de alguma forma. Seja mais carinhosa fisicamente. Dê beijos de oi e tchau. Abrace-o ou faça carinho no joelho dele quando estiverem sentados juntos. Ajude-o a se sentir seguro mesmo quando estiverem bravos. Evitando armadilhas. Saiba quais comportamentos precisam ser eliminados. A necessidade de ignorar é sinal de problemas conjugais. Embora seja saudável fazer isso com acontecimentos menores, certos impasses precisam ser resolvidos. Deixar passar um problema aqui e ali é parte de qualquer casamento. Mas se seu marido vive com raiva e sempre desconta em você, está na hora de uma conversa séria. Esse tipo de comportamento tem que acabar. Um fator agravante em qualquer relacionamento é o vício. Conversem sobre procurar ajuda se ele costuma abusar de substâncias. Esse é o tipo de coisa que não pode ser ignorada. A não ser que o casamento seja aberto. Não faça vista grossa para casos extraconjugais. Confronte seu marido se você acha que ele a está traindo. Não o esnobe. Não notar as coisas boas que ele faz pode acabar com o relacionamento. Mesmo que esteja aborrecida com ele. Reconheça as coisas positivas. Coisas pequenas como fazer as compras ou tirar o lixo merecem um obrigada e talvez até um beijo. Demonstrar gratidão deixa qualquer um de bom humor. A admiração mútua pode acabar ao longo de um relacionamento. Pense em como você reagiria se um estranho fizesse o mesmo por você. Certamente você agradeceria se ele abrisse a porta ou oferecesse o assento no ônibus. Não se esqueça de ser assim com seu marido também. Caso ele faça essas coisas. Claro, não dê o gelo nele. Dar um gelo é uma forma de punição em que se ignora a existência do outro. E isso é extremamente prejudicial para um relacionamento. Lidar com problemas de uma maneira passivo-agressiva pode causar mais desentendimentos. Além de ser uma forma grosseira de manipulação. Em momentos de frustração e mágoa, diga que precisa de espaço e que não quer falar com ele por um tempo. Não o ignore por muito tempo.
Ser ignorado dói e algumas pessoas preferem até a ofensa ao silêncio. Não tem problema se dar tempo para ficar calma nem deixar aspectos pequenos passarem. Mas passar muito tempo sem falar com seu marido pode magoá-lo e confundi-lo. Diga que precisa pensar antes de se ausentar completamente. Procure ajuda profissional se for necessário. As brigas em excesso podem ser um sinal de que seu casamento não anda bem das pernas. Converse com seu marido sobre terapia de casal. Um bom terapeuta pode ajudá-los com dicas e ferramentas para reavivar o casamento e os sentimentos de carinho. Procure a unidade do SUS mais próxima ou busque os terapeutas associados ao seu plano de saúde.